Queremos cumprimentar a todos vocês para esta nova jornada de 13 lições que descrevem a respeito da educação como base formativa da nossa espiritualidade, da espiritualidade de nossos filhos, das crianças, dos jovens, dos adultos e da igreja. E a lição de hoje é a terceira, tem como título A Lei como Professor. O verso central, ou versículo chamado de verso áureo, está em Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para abordarmos a lição, nós colocamos uma verdade central. É a verdade que vamos perseguir. Este é a base. Cristo foi o maior de todos os mestres. Como a lei é um reflexo do seu caráter, ela assume um lugar de destaque no magistério da salvação. Assim sendo, a lei torna-se um professor. Há uma guerra teológica sobre o papel da lei de Deus no plano da salvação. E há uma guerra pessoal também sobre as pessoas que perguntam o que devo fazer para ser salvo. Nós temos aqui pelo menos 3 respostas diferentes para podermos perseguir. Devo guardar a lei para ser salvo? Essa é a primeira. Sou salvo somente pela graça, independentemente da obediência da lei? Esta é a segunda. E afinal, que papel desempenha a lei em minha própria vida? Se a lei é um professor, óbvio que ela terá um papel preponderante na minha formação espiritual. Muitos cristãos têm estes questionamentos e muitos cristãos são sinceros, enquanto outros apenas querem defender sua posição teológica ou o seu ponto de vista circunstancial. Qual, então, seria a pergunta-chave, é o papel da lei? Nós colocamos aqui 4 pontos importantes para mostrar qual papel a lei não desempenha. Se nós vamos estudar o papel da lei, eu preciso ver qual é o contraditório, o que é que ela não ensina. Começamos no livro de Atos, no capítulo 4 e o versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, assentamos a primeira premissa: nossa salvação não vem da obediência da lei, mas vem unicamente de Cristo. O segundo verso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Neste capítulo, Paulo está tratando a respeito da lei, da sua função. E ele diz: então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Portanto, Paulo está dizendo que a nossa justiça não vem da lei. Fica claro, então, no primeiro posicionamento, que a nossa salvação provém de Cristo unicamente, que a nossa justiça não provém da lei. E o terceiro verso está em Efésios capítulo 2, o versículo 8. É um verso bem conhecido de todos e diz claramente: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E finalmente Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo afirma: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Bem, então o papel da lei não é me salvar. Ela não tem esse papel. Bem, se esse não é seu papel,
qual é o seu real papel, sua função como professor, se este é o título da lição número 3. A pergunta fica aí para ser respondida com clareza, mas a pergunta também deve ser clara. Para que serve a lei? Colocamos aqui algumas respostas. No livro de Romanos, no capítulo 7 e o versículo 7, Paulo dá a primeira resposta. Para que a lei foi dada? Para que ela serve? Ele diz aqui: que diremos, pois, ou que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, não saberíamos que cobiça é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, nossa primeira resposta está dada. A lei serve para mostrar o meu pecado. Assim como um pai que chama seu filho que errou e diz: meu filho, aqui está a lei e você desobedeceu. Então a lei está mostrando o que esta criança fez de errado. Alguém que pode cometer qualquer injustiça, qualquer ato errôneo, qualquer deslize, há uma lei que lhe diz: isto está errado. Se você está no trânsito e ultrapassa a velocidade, se você está se alimentando e passa dos limites, ou se você trabalha em qualquer lugar onde há leis e você infringe seus regulamentos, a lei vai lhe dizer: isto está errado. Número 2, no livro de Romanos 6, o versículo 23, falando a respeito da obra da lei, do trabalho da lei, Paulo diz aqui: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Note que a ênfase é muito clara: o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então a lei está me condenando à morte se eu transgrido a lei. Sendo assim, a lei mostra o meu pecado, e ali a lei diz que se eu continuar pecando, eu vou receber o pagamento que é a morte. Só queria esclarecer que esta morte da qual estamos falando não é esta morte que estamos vendo cada dia ao nosso redor. Aqui está falando da morte eterna, da separação definitiva de Deus, porque esse é o resultado do pecado. Quando foi dada a lei no Sinai, existe um texto muito bonito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 308, que diz assim: quando a lei foi proclamada no Sinai, Deus tornou conhecida aos homens a santidade do seu caráter, a fim de que, por contraste, pudessem ver sua própria pecaminosidade. Então a lei foi dada para que eles vissem sua pecaminosidade. Continua. A lei foi dada para os convencer do pecado e revelar-lhes sua necessidade de um Salvador. Por isso, cada vez que a lei mostra o meu pecado, ela está dizendo: você está condenado, você vai morrer, você vai estar separado eternamente de Deus. Agora, eu sinto a necessidade de um Salvador. Portanto, a lei automaticamente já está tendo a função de mostrar esta necessidade que eu tenho de um Salvador. Qual é o nosso relacionamento com a lei? No livro de Deuteronômio, o grande Moisés pauta a sua vida pelos mandamentos que Deus lhe deu e pelas leis que ele escreveu, orientado por Deus. Então, neste livro, o Deuteronômio, Moisés apresenta as últimas instruções para os israelitas antes dele descansar ou morrer. No capítulo 31 de Deuteronômio, nós encontramos claramente este desafio, começando no versículo 9.
Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Que coisa maravilhosa! Moisés agora diz: aqui estão as leis, aqui está o padrão para a educação, para a formação espiritual. Deverá ser lida vez após outra. Eles deveriam cantar, eles deveriam decorar, eles deveriam praticar estes ensinamentos. Quais eram estes desafios, resumidamente em 2 conceitos? A lição apresenta a primeira parte: temer e amar a Deus. O amor é a base da criação e da redenção. É o fundamento da educação verdadeira. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. São os 2 princípios que a lei encerra. O que é temer a Deus? Segundo o dicionário, o temor pode ter 3 características: ter medo de alguém ou de alguma coisa, ter receio do que vai acontecer ou que poderá acontecer, e terceiro, que é o aplicado para o texto bíblico, temer a Deus ou ter temor a Deus é ter profundo respeito e reverência e obediência a todas as leis de Deus. Por isso os israelitas deveriam temer a Deus, que seria obediência, respeito e reverência para com Deus. A lei deveria ser, portanto, um testemunho. No mesmo capítulo 31, nos versículos 28 e 29, terminando este capítulo, o grande Moisés diz assim: pois sei que depois de minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Moisés se apresenta como se fosse um professor bem-sucedido, que agora deixa a classe sob os cuidados do próximo professor. Sabedor que estes alunos não eram fáceis, ele agora diz: o novo professor virá, este seria Josué. E eu sei o que vai acontecer com vocês. Por isso, o livro da lei deverá ser um testemunho presente contra suas atitudes errôneas. Eles se desviariam do caminho traçado por Deus para eles. Moisés previu isso. Eles se rebelariam. Eles adorariam a outros deuses e eles se esqueceriam de Deus. Então esta lei estaria como testemunha para cada ato nocivo, errôneo, para cada delito praticado por eles. Ela diria: não, por favor, pare, não siga com esta atitude. Lembra-se do primeiro passo da lei? A lei mostra o meu pecado. Por isso, ao mostrar o pecado, ela seria uma testemunha. E então Moisés, agora ao apresentar o novo professor, ele diz: você, Josué, será bem-sucedido se
Josué 1, verso 7. Se tão somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Este foi o ensinamento do grande líder para o novo professor, para o seu sucessor. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus desejava que Josué, o próximo líder, fosse bem-sucedido. E para ele ser bem-sucedido, ele deveria ser obediente às leis. Infelizmente, no mundo de hoje, a palavra bem-sucedido ganhou novo significado. O que é bem-sucedido hoje? Talvez na visão do mundo significa inovação, criatividade e autoconfiança, talento extraordinário e até assumir riscos. Isto seria, hoje, bem-sucedido. Mas na visão divina, o que seria ser bem-sucedido? Seria ter lealdade, seria ter fidelidade e terceiro, ter obediência. Você tem os exemplos da Bíblia como Moisés, ele foi fiel, ele foi leal e ele foi obediente. Mas por um vacilo, deixou de entrar na terra da promessa. Mas Deus é bom, grandioso, misericordioso. Tirou de Moisés o privilégio, por seu pecado, por seu erro, por sua fraqueza, por ser o líder. Tirou dele o privilégio de entrar na terra física de Canaã, mas o levou para a terra celestial, para Canaã celestial. Josué, a ele foi dito: você quer ter sucesso? Quer ser bem-sucedido? Guarde as leis. E José do Egito é um outro exemplo de dignidade, de lealdade, de obediência a Deus. Quando tudo parecia perdido na visão dos homens, José era um verdadeiro perdedor. Ele era um perdedor quando estava dentro do buraco, jogado por seus irmãos. Ele era um perdedor quando estava amarrado, sendo puxado pelos ismaelitas para uma terra estranha. Ele era um perdedor quando estava na prisão no Egito. Mas para Deus, ou na visão de Deus, por sua lealdade, fidelidade e obediência, ele era um vencedor. E é por isso que anos mais tarde, quando José já era o governador do Egito, ele disse aos seus irmãos: vocês tentaram me fazer mal e me venderam para cá. Mas ele afirma: foi Deus quem me mandou para cá para preservar a nossa vida. Isto é lealdade, confiança e obediência. Então vem uma pergunta interessante nesta nossa caminhada quando estamos falando da lei como professor, a obediência. Todos os obedientes serão prósperos? Esta é uma pergunta interessante. No livro no segundo livro as Crônicas, no capítulo 31, versículos 20 e 21, falando a respeito da obediência, aqui diz assim, 31, 20 e 21. Foi isto que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. E por que nem todos os obedientes prosperam? Pode isso acontecer? E por que aquele que é fiel, às vezes, é
sucumbido ou sucumbe, as respostas são difíceis de resolver a pergunta. Nós colocamos aqui pelo menos 4 sugestões para você pensar a respeito, por que nem sempre os obedientes prosperam. Número 1, nós vivemos num mundo irredimido. Não se esqueça que este mundo está repleto de pecado e pecadores. E nós estamos neste mundo. Estamos sujeitos aos males que aqui prosperam. Estamos sujeitos. Número 2, muitas vezes herdamos fraquezas dos nossos pais, quer seja fraqueza da saúde, fraqueza do comportamento, fraqueza moral, nós herdamos dos nossos pais. E por isso, muitas vezes, tentando a fidelidade, estas mazelas afloram em nossa caminhada. Terceiro, às vezes nós mesmos falhamos. Então, por que muitas vezes sofremos? Porque nós mesmos erramos. E número 4, muitas vezes Deus tem um propósito maior. Você vê, por exemplo, João Batista, o precursor do Messias, um servo de Deus, um homem fiel. Deus permitiu que ele passasse pela morte, porque ele seria um exemplo para aqueles que viriam depois dele. Perceba que em sua bondade, nesse aspecto do grande conflito, pode ser que isto aconteça. Finalmente chegamos no ponto decisivo. A lei, como professor, mostra o meu pecado. A lei, como professor, me condena e automaticamente, ao me condenar, ela insere nesta condenação o desejo em mim para eu buscar um Salvador, porque ela não é o Salvador, mas ela diz, vá buscar o Salvador, senão você terá a morte eterna. E então nós encontramos em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que verso bonito este que vocês têm aí, e poderão meditar nele e ver quanta mensagem, quanto significado a respeito do nosso assunto ele tem. Gálatas 3, verso 24, diz assim, assim a lei foi o nosso tutor. Outra Bíblia diz, a lei foi o nosso aio, para nos levar até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O tutor é o pedagogo, o aio é o professor. Nos tempos de Paulo, muitos destes pedagogos tomavam a criança nos lares dos ricos, levavam até a sua própria casa e os ensinava, os educava e depois o levava de volta. Então o pedagogo vem daí, o tutor, o aio que nos conduz a Cristo. Finalmente, agora eu posso dizer que bom que a lei não só me condena e não só mostra o meu pecado, mas ela me conduz a Cristo. O grande exemplo foi Cristo. Nós temos aí no livro de São Lucas, no Evangelho de Lucas, o resumo da vida de Jesus. E como você tem Cristo como sendo o modelo, nós colocamos apenas 3 pontos. O primeiro, seu período infantil, como criança. O seu período dos 12 anos até os 30, quando ele estava na carpintaria e trabalhava com o seu pai, José. E, finalmente, quando ele partiu para o seu ministério durante os 3 anos e meio. Interessante esta visão a respeito de Cristo. Vamos ler, então, primeiramente o 2, verso 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era um crescimento completo, holístico. Estatura, tamanho, graça diante de Deus e diante dos homens. Sabedoria ia angariando cada dia. E agora passamos
para o período em que Jesus foi ao templo com 12 anos. Lembra-se que os pais foram embora e quando descobriram, gastaram 3 dias até reencontrá-lo. E o livro Desejado de Todas as Nações diz que, pela primeira vez, ao ver os sacrifícios sendo oferecidos, os sacerdotes com aqueles emblemas, com aquelas roupas trabalhando, Cristo se viu representado em tudo aquilo e ele entendeu completamente em sua visão, a visão que Deus tinha para o seu trabalho. Ele encarnou toda esta visão. E agora a sua mãe chega, lhe cobra. O que aconteceu? Porque você se perdeu? Estávamos preocupados. E então o verso 51 do capítulo 2 de Lucas faz a narrativa. Então foi com eles para Nazaré. Jesus tinha 12 anos. Após esse incidente, ele seguiu e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. É interessante. Dos 12 até os 30. Seguiu como um filho obediente. E finalmente agora, meus nobres, vocês que estão nos ouvindo, no livro de São João, no capítulo 8, versículo 29, Jesus agora termina a sua missão aqui na terra. Está pronto para partir. E ele então nos fala com clareza a respeito do que ele fez. Diz aqui, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus foi o exemplo de fidelidade em todo o período da vida, como criança, como jovem e agora quando termina o seu ministério, ele diz que cumpriu fielmente tudo o que Deus pediu que ele fizesse. O resumo da vida de Jesus. Primeiramente ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. E antes de subir ao céu, ele declarou, tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor eu permaneço. Qual é o convite, qual é o desafio que Deus faz para mim, que Deus faz para você? A lei como professor, como tutor, como aio, como pedagogo, foi dada no Sinai para mostrar a pecaminosidade deles e para mostrar a necessidade de um Salvador. Para nós hoje, ela não é nosso Salvador. Ela não nos salva. Não guardamos a lei para ser salvos, mas ela nos condena, mas ao mesmo tempo insere nesta condenação o desejo de salvação. E como a lei não pode me salvar, ela diz, eu lhe conduzo até Cristo. E então a lei agora me conduz a Cristo, ela é o aio. E em Cristo eu recebo a plenitude da salvação. Esta é a lei como professor. Terminamos, 1 João 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. É seu desejo permanecer nele, em Cristo. Se este é o seu desejo, procure então andar como ele andou. E como ele andou? Sendo obediente como criança, como jovem e finalmente em seu ministério, obedecendo à lei do seu Pai. Que esta lição possa servir de base para a nossa educação espiritual, para a nossa formação espiritual. E que Deus possa fazer com que eu entenda e tenha esta visão clara da lei. É o meu desejo e a minha oração para você. Amém.